Olá, andarilho das trevas. Aqui quem fala é o Sérgio, do Magias e Dragões. E hoje estamos trazendo mais um vídeo para o canal de disciplinas do nível 1 ao 9. Só que dessa vez é do nível 1 ao 5, porque estamos falando de necromancia. A disciplina dos Giovannis e de outras linhagens também. Inclusive hoje nós vamos falar das linhas incomuns da necromancia. E vamos começar pelo cadáver monstro. Essa linha aumenta a compreensão necromântica da forma não viva. Permite ao usuário experimentar o cadáver como um portal entre a vida e a morte. Então, galera, essa linha aqui, ela é herdada da disciplina Mortis, tá? Que era a disciplina dos Capadócios. Inclusive eu posso trazer ela futuramente. Mas vamos para o que interessa, que é nível 1, Máscara da Morte. Com esse poder, o personagem pode assumir um semblante da morte ou fingir tal forma em outro vampiro. A carne da vítima se torna pálida e magra, e a pele repuxada contra o osso. Essa habilidade pode ser muito útil, pois permite se esconder a céu aberto em uma tumba ou cripta a qualquer momento, embora o personagem continue tão vulnerável à luz do sol ou fogo como antes. Quando um necromante usa esse poder sobre outro membro, a vítima ganha o mesmo comportamento cadavérico. Nesse sentido, a habilidade funciona como uma espécie de maldição menor. O jogador gasta um ponto de sangue para o personagem ganhar a forma descrita. Aqueles que sofrem com a Máscara da Morte perdem 2 pontos de destreza e aparência, mínimo de 1 em destreza e 0 na aparência, pela duração do poder. O jogador também recebe 2 dados extras em sua parada de dados de intimidação se quiser aterrorizar os espectadores. Além disso, se o personagem permanece perfeitamente imóvel, os observadores devem obter 5 sucessos em um teste de percepção mais medicina com a dificuldade 7 para distinguir o personagem de um cadáver normal. O jogador não precisa testar nada para o personagem se movimentar. Vampiros não têm funções autônomas. Se o usuário usar Máscara da Morte em outro vampiro, ele deve gastar um ponto de sangue, tocar o alvo e depois fazer um teste de vigor mais medicina. E a dificuldade vai ser igual ao vigor do alvo mais 3. A Máscara da Morte dura até o pôr do sol seguinte, a menos que o personagem que a criou deseje extinguir seus efeitos. Nível 2, Frio da Sepultura. Os mortos não têm dor, embora muitos mortos-vivos a produzam. Com essa habilidade, o personagem pode assumir temporariamente a aparência insensível dos mortos, a fim de se proteger de danos físicos e emocionais. Ao assumir o frio da sepultura, a pele do vampiro torna-se muito fria quando fala. O poder traz uma sensação de letargia sobre o personagem, como um mortal pode sentir-se sob a influência de uma doença levemente desagradável. Torna-se difícil despertar para agir. E tudo parece muito pouco importante para realmente se preocupar. Um cadáver, depois de tudo, não tem preocupações. Sistema. O jogador gasta um ponto de força e vontade. Pelo restante da cena, o personagem não recebe penalidade de ferimentos. O jogador ganha um dado adicional a todas as paradas de dados que envolvam resistir à manipulação emocional, como intimidação e empatia. No entanto, o jogador também perde um dado nas paradas de dados para manipular os outros emocionalmente. O personagem é um peixe frio para aqueles que interagem com ele, e não respondem prontamente a ele. O frio da sepultura não protege o personagem contra as depredações da besta. Ele pode ser emocionalmente frio na superfície, mas se outros sarcasmos o enraivecem o suficiente, ainda está sujeito ao frenzy normalmente. A Maldição da Vida, nível 3. A Maldição da Vida inflige alguns dos traços indesejáveis da vida sobre os mortos-vivos, removendo sua natureza cadavérica e criando uma vida falsa para lembrar dos piores coisas de estar vivo. Alvo desse poder recupera apenas os aspectos desagradáveis da vida. Isso pode incluir fome mundana, sede, suor e outras excreções. A necessidade de urinar e defecar, uma diminuição da acuidade sensorial e uma vulnerabilidade especial a ataques que o personagem pode normalmente se livrar. O jogador gasta um ponto de força de vontade, testa inteligência mais medicina, a dificuldade será 8. Para afetar um alvo no campo de visão a não mais do que
20 metros do personagem. Se o teste obtiver êxito, o alvo sofre as fraquezas da vida sem ganhar qualquer benefício daquele estado. Ele não se torna imune à luz solar, ou artefatos sagrados, por exemplo. No entanto, ele se torna muito distraído com necessidades mundanas, sofrendo +2 na dificuldade em todos os testes. Ele pode ignorar essas distrações ao custo de 1 ponto de força de vontade por cena. Além disso, a vítima não pode usar sangue para aumentar seus atributos físicos enquanto este poder estiver em vigor. E força de vontade não pode eliminar essa penalidade. O poder permanece em efeito até o pôr do sol seguinte. Esse poder é... Nossa senhora, meu Deus do céu. Tu tomou uma maldição dessa, cara. Eu ia preferir fazer outro personagem. Presente do cadáver. O jogador gasta 1 ponto de força de vontade. Testa vigor mais ocultismo e a dificuldade será 8. Para cada sucesso, o personagem pode gastar 1 turno em um estado que ele é mais parecido com um cadáver animado do que um vampiro. Artefatos sagrados e terra santificada não tem nenhum efeito. E o personagem é imune ao freeze e hot shake. A luz solar apenas confere dano de contusão. E só a pele nua, que é exposta em um dia claro, que causa esse dano. Ser estaqueado no coração apenas traz grande perigo, como seria ter seu braço esfaqueado. Incêndio prejudica como um mortal, que no caso você leva dano letal ao invés de agravado. O presente da vida. Com esse poder você se torna mortal temporariamente. Você pode desfrutar dos maiores prazeres da sua vida. Você pode comer, fazer sexo, tudo como se você fosse um mortal. Mas esse poder tem um terrível preço. E eles são 12 pontos de sangue. 12 pontos de sangue. E você tem que testar vigor, mas ocultismo a dificuldade será 6. E precisa de apenas um sucesso. Uma falha crítica tem efeitos catastróficos. O personagem pode morrer instantaneamente ou inadvertidamente abraçar sua vítima, por exemplo. Se demorar mais do que um turno para gastar o sangue necessário para cumprir essa habilidade, você não terá nenhum efeito, até que os 12 pontos sejam gastos. O vampiro deve fazer o gasto desse sangue de forma contínua. Você não pode gastar 5, depois fazer alguma outra coisa, se alimentar e depois mais 7, por exemplo. Por outro lado, você pode se alimentar enquanto está usando o poder. Depois de sua transformação, o personagem ganha muitas características de um ser humano comum. Ele é praticamente imune aos efeitos do sol escaldante, a dificuldade para absorver o dano de luz solar direta com fortitude são reduzidos pela metade, e não recebe nenhum dano se estiver suficientemente coberto. Pode experimentar e desfrutar de muitas coisas boas sobre a vida humana. No entanto, mantém alguns de seus benefícios vampíricos, como fortitude e auspícios. No entanto, você ainda é vulnerável a artefatos sagrados, à fé humana e a ser empalado. Seu sangue permanece vital, não sangue humano. Lembrando que esse poder termina sempre à meia-noite, então é recomendável que você use depois da meia-noite, né? Aí você fica até a meia-noite do dia seguinte. A besta cobra uma retribuição perigosa quando o seu dia é concluído. Embora sua influência seja muito pequena no período de duração desse poder, a besta muda seu modo como um vampiro nas próximas 6 noites. Se comporta, aumentando a dificuldade em frenesi em 3 pontos. O necromante sábio se esconde em algum lugar durante esse período, mas dependendo da moralidade e do temperamento, o isolamento forçado pode levá-lo ao frenesi por conta própria. O poder é forte, mas né, daquele jeito. E agora a gente vai para a segunda linha em comum. Decadência do túmulo. E agora vamos para o primeiro nível da decadência do túmulo, destruir a casca. Cainitas que matam suas vítimas ao invés de apenas se alimentar, frequentemente se veem com a necessidade de, uma maneira rápida, de se desfazer de um cadáver. O jogador gasta um ponto de sangue, e quando o vampiro pinga suas vitais no cadáver, você deve testar inteligência mais medicina de dificuldade 6. Um sucesso é suficiente para transformar o corpo em pó. Embora o processo dure um número de turnos igual a 5 ou menos os sucessos que você teve no teste de inteligência mais medicina.
Nível 2, rigor mortis. Uma das primeiras mudanças que aparecem em um corpo morto é a rigidez. O corpo torna-se rígido como uma tábua congelada em uma única pose. Utilizando esse poder, você obriga os outros a ficarem no rigor mortis. É isso mesmo, esse poder é complicado. O jogador gasta um ponto de força e vontade, teste de inteligência mais medicina e a dificuldade será 7. Cada sucesso congela o alvo no lugar por um turno. Uma falha simplesmente indica a perda do ponto de força e vontade, enquanto uma falha crítica torna um alvo imune a poderes da linha da decadência ou túmulo nas próximas 24 horas. Resumo, não falhe crítico. A vítima deve estar visível e dentro de cerca de 25 metros para essa habilidade fazer efeito. Um alvo congelado é tratado como se tivesse sido empalado. Um teste de força de vontade de dificuldade 7 e 2 sucessos, o alvo pode quebrar o rigor na sua vez. Caso você falhe, você recebe um ponto de contusão e você continua congelado. Nível 3, murchar. Alguns poderes de vicissitude permitem que o vampiro paralise um membro do seu oponente. E o murchar faz exatamente isso também. O inimigo, vivo ou morto-vivo, pode ser afetado por esse poder e tem o seu membro murchado. Essa lesão dura por muito mais tempo que a maioria das lesões que são problemáticas para vampiros e nos mortais não cicatriza. Sistema. O jogador gasta um ponto de força vontade. O personagem escolhe um membro do alvo e então toca esse membro. Se o alvo tentar evitar o contato, o jogador pode rolar destreza mais briga para bater novamente. Se o personagem consegue tocar o membro destinado, o alvo sofre 2 ferimentos agravados, a não ser que o alvo absorva ambas as feridas com fortitude ou alguma outra forma de absorver dano agravado. O membro atingido é aleijado e inutilizado até que ambas as feridas cicatrizem. Vampiros curam as feridas como fariam com qualquer outro ferimento agravado. Os mortais são incapazes de curar as feridas agravadas, pelo que sofrem ao longo da vida, a menos que sejam curados por meios sobrenaturais. Um membro murcho não continua degenerando, mesmo imortal. O personagem pode ficar incapacitado para a vida, mas o membro não vai se tornar infectado ou gangrenoso. Efeitos fulminantes dependem do membro afetado. Um braço aleijado tem força 0, não pode se beneficiar de potência e não pode carregar nada mais do que pesado do que 200 gramas. A perna aleijada impede o personagem de se mover mais rápido do que pular num pé só ou arrastar com dificuldade. O personagem sofre os efeitos do efeito aleijado. O único olho ou orelha murcha impõe uma dificuldade mais 1 em teste de percepção relevante. Perder os 2 olhos ou ambos os ouvidos impõe os defeitos cegueira ou surdez. Uma língua murcha impõe o efeito de mudo, enquanto que um rosto murcho reduz a aparência do alvo em 1 para cada ferida gravada sofrida. Nível 4. Corromper a carne de mortos-vivos. Corromper a carne de mortos-vivos. Corromper a carne de mortos-vivos borra a linha entre a vida e a não-vida, transformando uma criatura morta-viva em algo que vive apenas o suficiente para carregar e sofrer de doença. Essa doença inflige ao alvo letargia, tonturas, perda de força, falta de jeito e a incapacidade de manter o sangue em seu sistema. Essa influência perniciosa é extremamente virulenta entre os mortais. Eles pegam a doença simplesmente ao passar algumas horas perto da vítima. Outros vampiros têm mais dificuldade em adquirir a doença. Eles devem consumir o sangue da vítima para isso, mas depois sofrem dano tanto quanto o original. Incluindo, ele também se torna um vetor para a doença. Ele começa a passar a doença para outras pessoas. A doença desaparece cerca de 1 semana. O jogador escolhe um alvo dentro da linha de visão a não mais do que 20 metros de distância. Teste de inteligência mais medicina, dificuldade é 6. E gasta um ponto de força de vontade. O jogador da vítima deve rolar vigor, mais fortitude se tiver, contra uma dificuldade igual à força de vontade do atacante. Se o jogador marcar mais sucessos que a vítima,
ele adquirir uma doença virulenta imediatamente. A doença tem os seguintes efeitos. Força e raciocínio são diminuídos pela metade, arredondado para baixo. A vítima perde 1 ponto de destreza. O jogador da vítima deve gastar 1 ponto de sangue adicional a cada noite para despertar a consciência, se for um vampiro. Mortais perdem 1 nível de vitalidade por dia. O jogador da vítima deve rolar autocontrole ou instinto cada vez que o personagem se alimentar. A dificuldade será 8. No caso de falha, o vampiro não pode manter o sangue que ingerir dentro do seu corpo. E o vomita em grandes jorros de sangue horripilantes, perdendo qualquer benefício que o sangue poderia ter fornecido. Todas as noites, ao pôr do sol, a vítima tem chance de se livrar da praga. O jogador da vítima testa vigor com uma dificuldade igual a 10, menos o número de pôr do sol desde que adquiriu a peste. Em um teste bem sucedido, o personagem combate a doença que para e começa a se recuperar. Ele instantaneamente recupera sua capacidade de administrar sangue e cura 1 ponto de atributo perdido por hora até que todos tenham retornado. Nível 5, dissolver a carne. Essa capacidade completa o círculo da linha decadência do túmulo, uma vez que torna destruir a casca aplicável em vampiros. Dissolver a carne permite que o necromante tente transformar carne vampírica em pó ou cinza, como se o alvo tenha sido queimado ou deixado exposto ao sol. O personagem gasta 2 pontos de sangue e 1 de força de vontade. Se o pingar em uma única vítima membro, a qualquer momento dos turnos seguintes, faz com que pedaços inteiros do corpo da vítima se desfaçam em cinzas. O jogador rola força de vontade contra uma dificuldade de vigor mais 3 da vítima. Cada sucesso, o alvo recebe 1 ponto de ferimento agravado. Jesus, poder... Apelação do caramba. A carne dos mortos-vivos é danificada por este poder e se transforma em poeira, por enquanto, e deve ser regenerada meticulosamente pela vítima se sobreviver. Lembrando que essa poeira aí, ela tem propriedades místicas que vários feiticeiros podem utilizar, tá? Para cada ferida infligida por essa capacidade, representa 1/8 de perda de peso do alvo. E o narrador é quem escolhe onde é que o alvo vai perder esse peso. Regenerar parte do corpo ocorre naturalmente, enquanto curar ferimentos agravados é pela taxa normal, né? Aqueles pontos de sangue lá que você já sabe. E agora temos a linha dos 4 humores. E vamos logo partir para o nível 1, Sussurros da Alma. O necromante com essa habilidade pode deixar escapar um pouco do seu próprio humor bilidoso, morto-vivo, ao falar com outro ser. O vapor ímpio desliza do ouvido da vítima e sussurra pesadelos para a vítima ao longo do dia e da noite. O alvo dorme por mais tempo e se torna irritável e distraído durante suas horas acordado. Alguém deve ter feito sussurro da alma em mim recentemente, porque... Bom. O personagem deve sussurrar o nome do alvo, como conhece, em seu ouvido. A vítima rola a força de vontade de dificuldade 8. Se falhar, a vítima sofre de pesadelos e ouve loucuras, murmúrios malignos enquanto acordado, por um número de dias inteiros igual à manipulação do necromante, Jesus Cristo. A vítima perde 1 dado de todas as paradas de dado ao mesmo tempo, assim que afligido, e a critério do narrador, a dificuldade para resistir ao Road Trick pode ser aumentada em 1 ou mais. Beijo da Mãe Sombria, nível 2. O Beijo da Mãe Sombria permite que o necromante usuário destrua sua vitae com uma bile negra, transformando-a em um veneno nocivo. O jogador gasta 1 ponto de sangue para ativar esse poder, que é uma ação reflexiva, mas isso deve ser feito antes de fazer um ataque de mordida. Caso o ataque seja mordida, o dano agravado infligido por uma única mordida é dobrado antes de calcular a absorção. Esse poder não afeta a capacidade do personagem de drenar o sangue do alvo, nem aumenta a quantidade de dano causado pela perda de sangue. A mordida do necromante permanece potente até que essa capacidade seja descarregada por um ataque bem sucedido ou uma vez que faça limpeza do sangue escuro de sua boca. Jesus! Outro poder absurdo. Essa linha aqui, pelo visto, né, 4 humores do capeta. Humores sombrios. O jogador gasta 2 pontos de sangue. O necromante escolhe qual humor será
afetado. Você pode fazer isso usando sua pele para cobrir com esse humor, ou você pode usar o seu sangue para colocar numa bebida e fazer com que o cara beba. A dificuldade para o teste de vigor é 8 para resistir a esse poder. E se não passar, humor. O alvo torna-se letárgico. Todas as paradas de dados são reduzidas em 2. Sangue. O alvo torna-se propenso a sangramentos excessivos. Qualquer ferimento letal agravado sofre um nível de vitalidade adicional de dano no turno seguinte ao ocorrido. Vital alterada por esse humor sombrio não transforma um ser humano em vampiro se ingerido, nem dá início ao laço sangrento. Bile negra. O alvo sofre uma série de níveis de vitalidade de dano igual ao vigor do necromante. Jesus! Esse dano é considerado letal e pode ser absorvido, se a vítima for capaz de absorver tais tipos de dano normalmente, embora a armadura não o proteja. Bile amarela. O alvo torna-se melancólico e é atormentado por visões da morte. Ele não pode gastar força de vontade pelo restante da cena, e todos os testes de força de vontade recebem mais 2 na dificuldade. Ai, meu Deus do céu, cara, que linha absurda. Nível 4, segurar o sudário. O jogador deve beber sangue e depois gastar 5 pontos de sangue de um cadáver frio, morto por 24 horas ou mais. Ele geralmente leva pelo menos 2 turnos para consumir aquele sangue, e o poder não é ativado até que o personagem possa gastá-lo todo. Por exemplo, se um personagem de 12ª geração segurar o sudário, você leva pelo menos 7 turnos inteiros para ativar. 2 para consumir o sangue e 5 para gastá-lo. Após a alimentação, o poder concede pelo resto da cena ao necromante vários benefícios. Em primeiro lugar, 2 lados adicionais para absorção, que podem ser utilizados para absorver qualquer tipo de dano, mesmo se você não possuir fortitude. Segundo, adquirir sentido místico e identifica quão longe estão os mortos da área, se são saudáveis ou doentes, sofrem de doenças ou são mortos-vivos, vampiros ou mortais. Finalmente, o teste de manipulação mais ocultismo o permite falar com fantasmas livremente. A dificuldade para esse teste depende da sintonia com a morte que a localidade tem. Um cemitério teria dificuldade 5, enquanto um apartamento aconchegante pode ter dificuldade 7. No entanto, essa capacidade torna o necromante muito mais suscetível aos efeitos dos poderes usados por fantasmas, que significa que deve agir com cuidado. Nível 5, hálito negro. O jogador gasta 1 ponto de força de vontade e 1 de sangue. Testa vigor mais esporte, a dificuldade será 7. O hálito negro permite ao personagem exalar uma nuvem escura de vapor que é de 5 metros de diâmetro por sucesso. Aqueles que são pegos nas brumas podem tentar um teste de destreza mais esporte para escapar se tiverem uma ação disponível. Caso contrário, podem ser dominados pela depressão, a ponto do suicídio. Aqueles que não podem escapar da névoa devem imediatamente rolar força de vontade. Dificuldade 8 para mortais, 7 para seres sobrenaturais. E conseguir mais sucesso do que o invocador obteve. Mortais que falharem nessa tentativa podem se matar em seu próximo turno. Eles não procuram suicídios ridículos, como orar por um raio ou prender a respiração. Eles usam os meios mais eficazes à mão para acabar com suas próprias vidas. Se o suicídio for impedido, eles tentam de novo, logo que a oportunidade se apresentar. Esse impulso dura pelo restante da cena, e o narrador pode impor o entusiasmo ao longo do dia seguinte, a seu critério. Aqueles que são bem-sucedidos no teste de força de vontade ainda se encantam com a perspectiva da morte, seja mortal ou vampiro, e perde 2 dados em suas paradas de dado durante todo o restante da cena. Vampiros que falham no teste de força de vontade não tentam suicídio. Como já estão mortos, as influências malignas do efeito dos humores dos mortos-vivos não são tão fortes. Em vez disso, o vampiro afetado afunda em topor. A duração desse topor é baseada na humanidade do vampiro ou classificação de trilha, como se feridas letais o obrigassem a isso. Galera, então o vídeo fica por aqui. Não consegui terminar. Ainda tem mais linha e tem os rituais. Vamos deixar a próxima linha para o próximo vídeo. E os rituais. Pessoal, tá faltando muito pouco para os 1000 inscritos agora. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal. Não se esqueça que temos links na descrição. A pré-venda do Vampiro à Máscara 5ª edição tá aí,
pela Galápagos. E não se esqueça também do Apoia-se também. Link também está na descrição. Estamos com o nosso Apoia-se no ar. E é graças a ele que a gente está conseguindo manter a regularidade de vídeos, manter tudo no canal. A partir desse mês agora, vamos voltar com as transmissões da Twitch para valer, né? Toda semana vai ter lá a transmissão da Twitch. E a gente está entrando agora na Semana Tormenta, né? A cada 15 dias a gente vai fazer pelo menos 2 ou 3 transmissões de campanhas do Tormenta 20. E é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até agora. É nóis!